Bom dia a todos, hoje é dia 17 de junho, sexta-feira, começando então mais uma reunião matinal. Vários destaques hoje, comentário sobre o referendo do Reino Unido, comentário sobre o terceiro ministro do Michel Temer que renunciou e também alguns comentários de empresas bem importantes, como a entrevista do Pedro Parente ontem para a Miriam Leitão, destaques no setor de educação e também no setor de bancos com as ofertas para o Citi. Mas começando rapidamente pela parte macro, hoje poucos destaques no internacional, mas um destaque muito relevante justamente porque o referendo do Reino Unido está movimentando muitas bolsas e ontem teve infelizmente a morte de uma deputada por lá que defendia a permanência do Reino Unido na União Europeia e isso fez com que as campanhas fossem suspensas. Com as campanhas suspensas ontem e hoje também, começaram os rumores de que a votação que está marcada para a próxima quinta-feira, dia 23, possa ser adiada. Isso fez com que as bolsas começassem um sentimento de otimismo e com que melhorasse os humores delas. Então as bolsas na Ásia terminaram o dia em alta e as bolsas na Europa estão operando com um humor positivo, com as bolsas avançando, principalmente então motivados por isso. Isso fez com que as ações globais avançassem, com os preços de commodities avançassem e que o dólar perdesse força principalmente contra os principais pares da moeda. A gente teve também os preços de petróleo com uma alta depois de uma semana inteira praticamente em queda. Agora no exterior, hoje pela manhã, a gente ainda tem de destaque o Mário Draghi falando ao meio-dia, ele com certeza deve comentar mais detalhadamente o que ele está prevendo de ações caso realmente ocorra o Brexit, o que ele está observando sobre o movimento, ele deve se pronunciar contra, ele deve reforçar a importância do Bloco Unido, mas de qualquer forma é interessante acompanhar esse pronunciamento, mesmo que seja, a gente já tenha mais ou menos uma ideia de como vai ser esse tom. Indo para a parte doméstica aqui, então a gente já teve, depois do Romero Jucá e do Fabiano Silveira, o terceiro ministro Henrique Alves, um dos principais aliados do Temer no governo, ele teve que renunciar. Segundo informações de diversos jornais, o Globo, o Estadão, fizeram uma cobertura bem ampla sobre o acontecimento. O fato do Henrique Alves estar citado na delação do Sérgio Machado, supostamente por receber propina de 1,5 milhão, fez com que o Temer pressionasse um pouco ele e, segundo eles, ele deve ter ainda mais informações que ainda não foram divulgadas, mais pesadas, ainda que um impacto ainda mais forte. Isso fez uma pressão cada vez maior sobre o Henrique Alves, até que ele realmente decidiu pela renúncia e sendo o terceiro ministro, então, do Temer a renunciar em 35 dias de governo. E a gente também teve de destaque o Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, ele reforçando que após a reforma da Previdência, após entregarem um projeto que ele acredita que isso deve ser feito até o final de julho, pelo menos, a próxima pauta seria a reforma trabalhista e com ela a volta da votação da terceirização. Então ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no começo de 2015, está tramitando no Senado. A ideia do Padilha é que justamente eles comecem a bater mais nesse ponto para aprovar logo a terceirização no Senado. Na mesma matéria da Folha de São Paulo, cita que o Renan Calheiros ele poderia voltar com a Agenda Brasil. Para quem não lembra, ele lançou uma agenda com diversos pontos importantes para ajudar na economia do país no começo do segundo semestre de 2015. Ele estaria com isso em mente para voltar com esse projeto, voltar com as pautas, então a acompanhar. A gente também teve de destaque rapidamente para encerrar a parte macro, o Janot pedindo o arquivamento do inquérito contra o Renan, e o Renan respondendo justamente falando que deve aceitar um dos 9 pedidos de impeachment do Janot, procurador-geral da República, Ricardo Janot. Agora passando para o fluxo, a gente teve ontem os locais net compradores em 33 milhões, destaques na compra para Itaú, Vale 5, BB Seguridade e na venda para Cetip. Os estrangeiros determinaram o dia nets vendedores em 25 milhões de reais. Destaques na compra para Embraer, CCR, Hipermacros, Qualicorp e Smiles. E na venda para JBS, Petro4, BR Foods, Bradesco e Croton. Passando agora para o fluxo monitorado das empresas aqui, a gente teve de destaque a informação do jornal Estado de São Paulo sobre a venda do Citi, das operações do Citi, confirmando que tem interesse, tem ofertas, né, do Itaú, do Banco Safra e do Santander Brasil. Segundo ainda mais detalhes da reportagem, o Itaú e o Safra só teriam interesse na operação do Brasil, enquanto o Santander teria interesses na oferta do Brasil e da Argentina. Então, acompanharam bastante isso, mas nenhuma das instituições comentou a notícia do Estadão.
Ontem na noite a gente teve a entrevista do Pedro Parente, presidente da Petrobras, para a Miriam Leitão na Globo News. Ele comentou que já tem uma oferta pela BR Distribuidora, citou isso, também falou sobre o programa de desinvestimento da companhia e as parcerias, ressaltando que as negociações da BR Distribuidora e também da Liquigás estão em andamento. Fazendo uma conexão já para a próxima notícia, uma das interessadas na Liquigás seria a Ultrapar. A Ultrapar, que mal acabou de comprar a rede de combustíveis Ali por 2,17 bilhões, ela já também teria interesses, já estaria em negociações para a compra da rede de farmácias Big Ben, que pertence à rede BR Pharma, do banco BTG. Então, muitas negociações ocorrendo. Outro destaque do dia, a gente parte agora para o setor educacional, alguns destaques com FIES, Estácio e Croton. Começaram ontem pelo anúncio do governo, pelo Mendonça Filho, nosso ministro da Educação, de que o governo vai investir no segundo semestre cerca de 450 milhões de reais em 75 mil novas vagas do FIES, que serão abertas agora então para o segundo semestre. Além de anunciar o montante e o valor, o Mendonça Filho afirmou que o governo deve elevar o limite de renda bruta para o candidato do FIES para 3 salários mínimos per capita. Anteriormente eram 2 salários mínimos e meio. Então, segundo as informações do ministro. A gente também teve uma notícia importante vindo da Estácio, a renúncia do seu CEO, o Melzi. Hoje a gente deve ter uma teleconferência às 11 horas, horário de Brasília, para explicar mais, o conselho vai explicar um pouco mais a decisão. E por último, na parte educacional, a gente teve a Croton comentando sobre a oferta, as negociações com a Estácio, falando que não deve participar de nenhuma oferta hostil. Então, declarações da instituição. Partindo agora para a última parte agora da nossa reunião matinal, comentários da nossa mesa de aluguel, os destaques do dia destaques de ontem foram para para fluxo de Oi, Vale e Croton. Bom, pessoal, a gente terminou então essa última reunião matinal da semana. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Continuem bem atentos à questão do referendo do Reino Unido, que está movimentando absurdamente os mercados, tanto aqui domesticamente quanto lá fora. A Bolsa do Brasil está reagindo bastante aos movimentos do exterior, justamente porque tem um potencial muito grande caso se confirme o Brexit. Ainda é muito incerto e pode abrir um precedente muito forte para os diversos países, tanto na negociação de como vai ser essa saída do bloco da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Então a gente pede para vocês acompanharem. E bom, de qualquer forma, aproveitem bastante o final de semana. A gente tem mais reunião matinal aqui na semana que vem. Um grande abraço, pessoal!